fazer é criar um plano de sessão aqui, ó, tá? Vamos entrar no plano de sessão, tá? Sugiro então, por exemplo, no caso da planta baixa, usar a setinha para cima, porque daí você trava o movimento no eixo azul. Né? Quisesse aqui da frente para o fundo, ó, verde, daqui para cá para fazer um corte, depois um corte da direita para a esquerda, ó, clica na seta vermelha, por exemplo, para mostrar a direção, tá? Tá. No nosso caso aqui, como a gente vai fazer primeiro de tudo uma planta baixa, eu vou clicar para cima. Quando a gente clica aqui, ele aparece esse plano aqui, que é o plano de corte nosso, e a gente vai mover ele até a altura, por exemplo, que corta as janelas, ou o que a gente quer mostrar que vai cortar, tá? Você vai selecionar essa linha, né? Vai clicar no mover, tá? Vai clicar na linha, não na seta, que às vezes a gente tenta clicar na seta, né? E vai descer isso aqui até a região onde você quer cortar, tá vendo? Feito isso aqui, ele cortou o nosso desenho, mas a gente vai querer deixar de ver esse plano de corte, que eu já posicionei ele. Eu não posso ficar com isso aqui me incomodando, tá? Então nós vamos desligar esse plano que a gente criou, mas não excluir, só desligar a visão dele, nesse exibir plano de sessão. Depois disso aqui, ó, a gente vai olhar o nosso, como a gente está fazendo a planta baixa, nós vamos olhar esse desenho por cima, tá? Então nós vamos pegar, visualizar ele do alto. Que é o predinho, né? É o predinho. Tá. Só que a visualização do alto, ela também está em perspectiva. Veja que a gente consegue ver a parede crescendo, tá vendo aqui? Ó? Tá? Então, para esse caso da planta baixa, tá? A gente deve estar utilizando o projeção paralela, tá? Então, lá em cima, onde tem câmera, que normalmente a gente está em perspectiva, nós vamos usar aqui, ó, projeção paralela. Aí ele vai ficar reto normalmente, tá? Tá. Só que como a gente já trabalhou, já colocou textura, materiais e outras coisas assim no nosso desenho, então ele vai ficar com essa aparência aqui que não é como a gente precisa para plotar. Aí nós vamos trabalhar no nosso menuzinho aqui onde fala estilos, tá? No estilos, o ideal é que a gente venha aqui e use o estilos padrão, tá? Que ele vem já com o nosso SketchUp, tá? Tem dois deles, estão vendo aqui, ó, que são preto e branco, tá vendo? Que é o grade de linha. O grade de linhas, que você enxerga tudo que tem naquela direção, todas as linhas, então elas se cruzam ali. Daqui a pouquinho no corte, na elevação, por exemplo, a gente não poderia usar porque você não quer ver o que tem para trás das linhas. Ou, né, o linha oculta, né? Aqui não vai mudar muita coisa, tá vendo? O linha oculta, tá? Na maior parte das vezes o que a gente vai ver é sempre com linha oculta e não com grade de linhas, tá? Grade de linhas significa, por exemplo, que se eu desenhar um retângulo aqui, ó, por exemplo, né? Peraí que eu peguei um pedaço diferente aqui, ó. Olha lá, eu enxergo, tá vendo, esse retângulo com grade de linhas. No linha oculta ele só me mostra aquilo que está para frente do desenho. Tá? Então normalmente o que a gente usa mesmo é o linha oculta aqui, tá bom? Deixa eu só deletar esse retângulo aqui, que eu só fiz para a gente ver isso aqui. Encaixa melhor o nosso desenho. Se você precisar cotar alguma coisa, você pode cotar aqui ou pode cotar lá no layout que a gente vai mexer, né? Tanto faz. A cota aqui, está aqui na esquerda, aqui é o chamado de dimensões. Né? Aí você cota bastante intuitivo, não tem muito segredo. Né? Mostra o que você quer cotar e tal, coloca a cota do jeito que você quiser. Tem algumas configurações aí das cotas, só que daí a gente vai modificar. Cadê lá? Eu não selecionei ela aqui. Vem aqui no informações da entidade, tá vendo? Aí você pode mudar a cor dela, mudar a fonte e outras coisinhas assim que você tem para trabalhar. E lá no layout a gente também tem uma cota, lá eu acho um pouquinho mais interessante em algumas coisas assim, quando a gente está pensando em cotas especificamente, tá? Então lá tem mais recursos. Depois que você ajusta todas essas coisas, o próximo passo nosso vai ser colocar esse desenho numa cena, tá? Para a gente utilizar mais tarde. Então vou lá, ó. Visualizar, animação, adicionar cena.
Acho interessante, depois que a gente criar todas as cenas, nomear elas, vai ser uma das coisas que a gente vai fazer. Tá? Vamos fazer agora um corte, por exemplo. Então, eu vou lá no desenho em perspectiva que a gente tem aqui e tal. Vou entrar novamente lá no plano de sessão, aqui para criar um plano de sessão, e vou posicionar onde eu quero. Tipo, eu estou mostrando o oitão aqui, se às vezes você não consegue por algum motivo, clica na seta do teclado lá para travar o eixo na direção que você quer, tá? Não é obrigatório, mas é possível também. Ou mostra alguma coisa ou clica, né, na seta do teclado. Assim como a gente fez no outro desenho lá, eu vou mover entrando para dentro, tá vendo, do meu desenho aqui, ó, de maneira a mostrar o corte do que eu quero mostrar, tá bom? Vamos supor que eu quero mostrar até essas portas de entrada aqui, e coincidentemente a última porta lá. Feito isso aqui, né, vou deixar de ver o plano de sessão aqui em cima. Igual a gente fez na planta baixa, só que agora olhando de frente no corte. Vou virar agora a visão, né, na minha aqui, nesse caso aqui, pela posição que a gente desenhou a casa, ela é o frontal aqui, tá? E vou colocar ela em projeção paralela novamente, tá? Aqui. E agora eu vou escolher lá, né, o estilo, né, que a gente vai usar, tá? Olha lá, agora vai dar para você perceber que o grade de linhas, ó, então tem uma porta aqui, daí tem lá a janela no fundo e tal, daí fica desse jeito, mas é exatamente o que a gente quer. E o linha oculta só mostra aquilo que está para frente do nosso corte. Não a mostra. partir do corte, a primeira parede, a partir do corte, a primeira porta, então não vê a janela que está do outro lado, assim por diante. Tá? Depois que fez esse processo aqui, né, também vai guardar uma cena para a gente poder utilizar lá no layout depois. Ó. Adicionar cena. Maravilha. As elevações são um pouquinho mais simples, né? Porque aí a gente não precisa nem fazer o plano de seção. Basta só, por exemplo, eu vou fazer uma elevação sul e uma elevação leste. Então, o sul vai ser a visão da casa de frente aqui. Vai ser em projeção paralela também. Ó, projeção paralela. Isso aqui já é a elevação sul, né? Olhando no retinho aqui, basta só agora clicar aqui no estilo de linha oculta. Tá? Beleza. Bastante simples para fazer a elevação. Vai guardar essa visão, ó, visualizar, animação, adicionar cena. Como eu já estou com isso aqui tudo configurado, se eu virar lá pela minha visão direita, que é essa aqui, ó, lá, eu já vou ter a elevação leste, já de uma vez, ó, só com um clique aqui. Tá. Tá bom? Já vou guardar também, ó, visualizar, animação, adicionar cena. Para ficar fácil da gente achar o que é cada coisa lá no layout, eu vou renomear agora as cenas aqui, tá? Na tua versão que é mais nova, você pode clicar com o direito do mouse aqui em cima. E já fazer a nomeação, É mais fácil daí, tá? Aqui tem que entrar aqui e tem que estar habilitado esse botãozinho aqui para poder escrever o nome aqui embaixo. Lá no teu também tem, mas não, pode ir direto lá. Perspectiva. Pode ir direto lá no nosso desenho. Vou ordenar que eu vou colocar a planta baixa como a segunda cena, vou pôr lá para cima. Aqui. Depois só a perspectiva aqui, por exemplo. Vou pegar aquele corte que a gente fez lá, também vou pôr depois da planta baixa. E vou deixar as duas elevações aqui, agora vou nomear. Então, vou pôr de PB de planta baixa. Cena 3 vou pôr aqui como A, o corte A, por exemplo. A cena 4 eu vou chamar de sul, que é a elevação sul. E a cena 5 eu vou chamar de leste, que é a elevação leste. Pronto. Opa, aqui o corte falhou lá. Aqui tem que dar um enter depois, às vezes eu clico só. Com o mouse daí a gente perde. Você vai escolher uma delas para deixar habilitado, né? Que vai ser a primeira que vai lá no nosso desenho lá depois, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou salvar esse desenho, tá? Não pode esquecer de salvar, senão não tem as cenas. Aí quando a gente for abrir lá no layout, daí não dá certo, tá? Vou minimizar e vou abrir então o nosso layout lá na área de trabalho. Vamos supor que eu vou colocar uma prancha, né, tamanho A1, por exemplo, para a gente imprimir aquele nosso desenho ali, tá?
ajuda aqui, né? É só algumas dicas do desenho, tá? Quando eu entro aqui, você vai escolher algum tipo de papel. Veja que eu não estou com todos os papéis que eu queria aqui e tal. Não tem o A1, né? Isso, não tem A1, mas nós vamos configurar ali depois dele, né? Ó, aqui, ó, em papel só tem quadriculado ou branco, tá vendo? Vou pegar apenas um paisagem, que eu vou querer um A1 e paisagem depois. Poderia pegar o A4 também, não tem problema. Isso aqui é só para começar o desenho e carregar aqui, ó, tá? Então, essa folha aqui é uma 3 paisagem, então tem 420 por 297, mas eu quero transformar ela em tamanho A1. Então, eu vou configurar ela aqui, ó, arquivo, configurar documento, e aqui na esquerda, aqui eu vou marcar aqui onde fala papel, tá? Aqui em cima, onde está a 3, eu vou trocar então, agora, por um tamanho A1. Então, eu vou colocar lá 594 por 841 em paisagem, tá? Já aproveitando, eu posso colocar uma margem nesse papel, né? Porque normalmente na plotagem tem uma margem do lado esquerdo, ele é um pouquinho maior para a gente, do lado direito, né? É um pouquinho maior para eu fiquei na dúvida se é o direito, se eu dou um branco aqui. É no direito. Direito, né? 25, eu acho que é no 25, direito. Eu também acho que é, porque daí você vai prender naquele coisinha, né? Lá onde guarda, né? Daí tem aquelas dobras certas e tal. Isso. Para enxergar tem que estar aqui e a cor está aqui, ó. Né? Se quiser ela mais intensa aqui, ó, tá nessa cor aqui, você escolhe lá, deixa ela pretinha mesmo. Aí a margem fica bem definida. Bem marcada. Tá? O padrão dela é aquele azulzinho mais clarinho ali, tá? Tá. Se a gente plotar em preto e branco, ela vai ficar um cinzinho clarinho, vai ficar na cor azul aí, tá bom? Tá. Depois que você mexeu nisso aqui, tá? Próximo passo nosso vai ser trazer o desenho aqui para dentro, tá? Aqui tem algumas ferramentazinhas, se você quiser fazer um carimbo aqui e tal, e coisa assim, é possível, né? Ó, tem desenho de retângulo e outras coisas aqui, ó, você pode desenhar aqui uma região para fazer um carimbo, tem linha ali para você dividir alguma coisa, por exemplo, ali eu vou pôr a logo, aqui eu vou pôr a informação da prancha. Tem uma norma para fazer nomeação ali na lateral, tem norma, né? E daí dependendo do ordem que você vai levar, né? Por exemplo, né, se for para urbanismo é um tipo, se for para a parte sanitária lá é outra também, então tem que ver conforme vai utilizar a legislação lá. Aí tem texto, né? O texto, evidentemente, vai estar meio pequeno aqui, ó, tá? Porque ele está para um A4, digamos assim. E eu vou escrever, por exemplo, lá, prancha 1, por exemplo. Ele vai estar bem pequenininho lá embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse meu prancha ficou feio aqui, ó. Escrito aqui, tá? Uns dedos estão mais ligeiros do que o outro aqui. Seleciona aqui, mas você pode mexer nas fontes aqui, tá? Cadê aqui, ó, estilo de texto, daí você vai escolher o tamanho, eu quero negrito, quero o tamanho, sei lá, 26 e tal. Aí você vai adequar, né, qualquer informação que você quiser do texto, conforme vai precisar. Mais visível lá o tamanho da folha que a gente está aqui, né? Como ela é um tamanho A1, estou vendo pequenininha aqui, ela já é grandinha, né? Aí você pode mexer cor do texto, tudo dá para mexer aqui no estilo do texto, tá? Próximo passo, né? Vamos supor se você quer pôr uma logomarca aqui, a logo está em JPG, alguma coisa assim. Você pode vir aqui em inserir, vai mostrar onde é que está essa logomarca, alguma coisa que você está precisando aí, né? Vou pegar aqui, a gente tem um loginho aqui que a gente usa o desenho em aula aqui. Aí você vai colocar essa logo lá para eu mexer em outra coisa. Vai mexer, colocar essa logo lá no local onde você quer lá, para ficar lá, né? Como uma logomarca. Nosso desenho, tá? Então, no nosso desenho, a gente vai clicar também no inserir, tá? Arquivo inserir. Só que em vez de mostrar uma imagem, agora nós vamos mostrar aquele arquivo que a gente estava trabalhando lá, tá bom? Então, vou lá na pasta lá que eu criei para a gente fazer essas aulas lá que a gente está trabalhando lá. Então, lembra que eu comentei a gente salva lá com o layout antes, porque a gente mudou todo o desenho que a gente estava lá, para não perder aquele, né? Então, você salva com outro nome e pode trabalhar sem problema com esse aqui. Quando a gente traz ele aqui, ele vai aparecer primeiro com a maneira que a gente deixou a visualização salva lá, tá? Bom,
Quando a gente coloca ele aqui e vai ajustando o tamanho, eu vejo que se aumenta ou diminui a planta baixa, né? Só que normalmente não é isso que a gente quer que aconteça, porque você quer que isso aqui imprima numa escala para o pedreiro chegar lá no poder enxergar na janela, se não tiver cotado, e ele saber, né, que esse desenho tem realmente essa determinada dimensão. Então, aqui onde ele fala aqui, ó, modelo de SketchUp, aqui, ó, nós vamos entrar aqui, tá? Aqui você pode selecionar, tá vendo aquelas cenas que a gente criou lá, o perspectiva, a planta baixa, corte A, elevação sul, elevação leste, tá? Vou pegar a própria planta baixa, que é essa visualização aqui, e aqui tem a escala, tá vendo? Ó? A escala atual, por coincidência, está perto de 1:50 ali, que eu ia deixar aqui e tal, mas eu vou esticar antes aqui só para você ver lá, tá? Olha lá, tá em 1:40 e não sei das quantas. Aí eu quero colocar em 1:50, ó, eu seleciono aqui e coloco a escala 1:50. Olha a diferença agora. Então essa janela aqui agora é só uma janela de contorno ali para a gente ajustar o nosso desenho, né, mover ele, mas ele já não interfere com o desenho lá dentro. E ele não vai sair na impressão? Não sai na impressão. É só uma região ali para a gente trabalhar ali, tá? Então eu posso ter desenhos em escalas diferentes dentro da mesma folha de papel, tá? Então agora eu vou inserir aqueles outros desenhos lá. Vou no mesmo arquivinho, aquele layout e tal, só que agora aqui eu vou escolher uma outra visualização lá. Então eu quero agora o corte A, por exemplo. Digamos que o corte A eu quero também numa escala de 1:50, né? Coloco ele aqui, vou colocar ele aqui. Embaixo aqui. Se eu quiser deixar isso aqui, não vai fazer a menor diferença, tá vendo aí? É só para movimentar ele, para você enxergar, tá dentro da janela de visualização, não tem problema. Aí eu vou inserir aqui agora as elevações a letra A, né? Inserir novamente, mostra que está lá no layout, vai cair ali no meio. Aí eu vou colocar aqui onde está a visualização aqui, ó, para sul, tá? Vou escolher uma escala aqui, ó, por exemplo, 1:100 agora para ficar menor, vamos dizer, ou uma escala diferente só para a gente mostrar que você pode ter escalas diferentes no mesmo papel. Vou mover aqui para cima à direita, por exemplo, aqui, e vou pôr também a elevação leste lá. Inserir, mostra o mesmo layout. Vem aqui na visualização, agora eu pego o leste, que é o que a gente já trabalhou antes. Vou pôr na escala de 1:100 também aqui. Quando você for pegar a escala, sempre milímetro, porque a dimensão do papel já colocou em milímetro. Então se eu pegar aqui 1 polegada para 100 polegadas, vai ficar gigante. Né? Então tem que usar a escala que mostra aqui para a gente em milímetros, tá bom? Ok. Maravilha, vou colocar lá, diminuir esse negocinho aqui, vou colocar. Coloca o nosso desenho, daí se precisar escrever texto, tem texto ali, as cotas que a gente tinha comentado, né? Tem cotas aqui também, né? Então, se você precisar cotar alguma coisa aqui, você pode usar... No próprio desenho já não. Aqui, você pode ou lá no SketchUp, né? Ou fazer aí. Ou aqui também, ó, tá vendo? Você também tem ferramentas de cota, ó, tá vendo? Eu acho a cota daqui mais bonitinha com cara de cota do que a gente usa. Então, eu acho mais interessante usar essa cota de dimensões que tem aqui, ó, do que aquela que vem lá no SketchUp, tá? Então, acho que o melhor lugar para cotar seria aqui mesmo, tá? No layout mesmo. Isso. Ele tem aí as informações aqui também das cotas aqui, ó. Outros tipos de detalhe, pode mudar a cor, pode mudar o estilo dele, né? Não sei se você reparou, mas tem uma setinha aqui, tá vendo? Né? Aí especifica também, né? Se é seta, se é bolinha, se é tickets, né? A maneira você pode mudar a espessura da linha, se ela está sejada ou pontilhada, tá? Então aqui a gente tem uns recursos a mais que daí naquela outra cota do SketchUp é mais uma cota de trabalho do que a cota mesmo. A cota de fato em si a gente faz aqui mesmo, tá bom? Entendi.
Outra coisa, depois que você ajustou isso aqui, tá do jeito que está pronto lá para a gente trabalhar, geralmente a gente vai, né, se tivesse um plotter, pode imprimir num plotter normal, é uma impressora comum. Mas aqui no SketchUp, nós temos duas coisas interessantes. Ó. Você pode exportar em desenho de AutoCAD, DWG, né? Ou uma imagem que é uma foto, ou em PDF. Né? E é legal que ele já gera o PDF aqui dentro, então você não precisa ter nada específico ali para gerar o PDF, né? Tipo, tem uma impressora, PDF e tal, o SketchUp já tem. Tá? Então eu vou chamar aqui, ó, pilotagem A1, por exemplo. E tá pronto o arquivo. Isso. Aí, ó, ele só vai perguntar onde ele vai salvar, se vai imprimir mais alguma coisa, resolução e outras coisas aqui. Mandei exportar aqui, tá? E ele vai lá para dentro. Nesse mesmo aqui, ó, dá para você colocar também ainda, se você quisesse inserir, por exemplo, se a gente tivesse imagem guardada de render, dá para pôr o 3D lá que a gente tinha na perspectiva, dá para pôr aqui também, tá? Aí olha lá, né, tá a nossa plotagem aqui, ó, do nosso desenho, tá bom? Legal. E esse desenho aqui, né, tá no formato tamanho 1, não precisa então ter uma impressora que você vai instalar.